E aí pessoal, grande mestre Evandro Barbosa aqui, e nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar a abertura agressiva que todo jogador deve conhecer. Desde aquele jogador que está começando a treinar agora, um iniciante, até um jogador mais experiente, em algum momento ele tem que passar por essa abertura. Essa abertura que eu vou te ensinar, ela é uma abertura muito antiga, né? A primeira vez que ela foi jogada foi em 1610, foi naquele período romântico do xadrez, onde os jogadores tentavam atacar a qualquer preço, né? Então desde os primeiros lances, buscando sacrifícios, buscando possibilidades táticas, e essa é uma abertura que vai levar para esse tipo de posição, onde vai surgir posições com bastante tática. E esse é um dos motivos que eu recomendo, principalmente o jogador que está começando, jogar esse tipo de posição, pois ele precisa desenvolver essa habilidade da tática. Bom, mas que abertura é essa que eu tô falando, né? A abertura que eu vou te ensinar agora, ela começa com o lance 1, E4. Então as pretas vão responder com E5. Então E5 costuma ser o lance mais utilizado contra E4, junto com a defesa siciliana. Mas aqui E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Então aqui levando para as posições da abertura italiana, onde as brancas desenvolvem o bispo para a casa C4 com o objetivo de atacar o ponto mais fraco da posição das pretas. Nessas posições de E4 e E5, né, levam para posições bem abertas. O ponto F7 é o ponto mais vulnerável da posição. Por isso que as brancas desenvolvem aqui o bispo para a casa C4. E a abertura que eu quero te mostrar, ela surge depois do lance cavalo F6, a defesa dos dois cavalos, e as brancas fazem cavalo G5, que é o lance que caracteriza o ataque fegatello, que em italiano significa fígado frito. Nessa abertura, depois do lance cavalo G5, o branco já ataca esse ponto fraco, o ponto F7, já criando a ameaça de um ataque duplo, jogando o cavalo para F7, e vai levar para posições bem complicadas, em que o jogador de pretas ele precisa saber como reagir. Essa abertura ela é bem utilizada assim por quem está começando, então torneios escolares, por exemplo, né? Os jogadores estão ali começando a formar um repertório de aberturas, utilizam essa abertura, e eu acho isso muito interessante, porque você percebe que aqui depois do lance cavalo G5 já está criando ameaças táticas, e o jogador que ele está começando a estudar xadrez, ele está começando a escolher as suas aberturas, ele precisa desenvolver essas habilidades táticas. Então eu acho muito interessante jogar posições abertas, né? E até mesmo para o jogador mais experiente, é uma abertura que é perfeitamente jogável, né? O lance cavalo G5. Mas você precisa ter em mente que vai levar para posições bem agressivas. Bom, depois do lance cavalo G5, as pretas precisam de alguma maneira defender o ponto F7. Então o próximo lance das pretas, ele é praticamente forçado, que é o lance D5. Existe uma possibilidade ultra agressivo, que eu tenho certeza que alguém vai comentar aqui nos comentários desse vídeo, que é bispo C5. Então existe essa possibilidade, mas o branco, ele conhecendo, né, o branco ele consegue uma vantagem bem grande depois do lance bispo C5, mas vai levar para posições ultra selvagens aqui esse lance, né? De repente, no próximo vídeo eu posso até explicar como jogar esse tipo de posição. Mas, objetivamente, o lance mais forte das pretas e o lance que você mais vai enfrentar nas suas partidas é o lance D5. Então, depois de D5, o branco vai responder com E toma D5, e aqui é um momento crítico da abertura, né? Que depois do lance E toma D5, o lance mais natural, o lance mais intuitivo das pretas, né? Especialmente se você não conhece esse tipo de posição, se você está jogando de pretas, é jogar cavalo toma D5, assim recuperando o peão. Então eu imagino que muitos dos jogadores que estão assistindo esse vídeo aqui já entraram nessa posição, ou de brancas ou de pretas. De repente acontece de muitos não saberem como defender de pretas também, e acabam jogando o cavalo toma D5.
você vai ver depois que o lance melhor nessa posição é o lance cavalo A5. Mas é necessário entender aqui o ataque fegatelo que surge depois de cavalo D5. Por que que esse lance ele não é legal? Esse lance tão intuitivo, parece um lance muito normal de fazer, ele já deixa o preto com problemas. E é nessa posição que nós vamos aprofundar aqui, que depois do lance cavalo D5, as brancas fazem um sacrifício de peça, né? Esse sacrifício que coloca vários problemas aqui para o preto. As brancas jogam cavalo toma F7. Lembra que eu falei no início desse vídeo que o ponto F7 é o ponto mais vulnerável na posição das pretas? Aqui depois de cavalo F7, o preto ele é forçado a jogar rei por F7 e agora o branco ele responde com dama F3. Acontece que o cavalo de D5 ele está cravado. Então surge aqui esse tema tático. Então, como eu estava falando, começa a surgir muitos temas táticos na posição. E aqui as brancas vão explorar esse tema tático da cravada fazendo dama F3 cheque. Então atacou já o rei em F7 e atacou também o cavalo em D5. Então o lance das pretas agora, ele é forçado. O preto ele é forçado a jogar rei E6 para defender assim o cavalo de D5. Acontece que se o preto ele volta o rei para E8, as brancas simplesmente jogam bispo toma D5, recuperando a peça, ameaçando dama F7 mate e ameaçando bispo toma C6 também. E essa posição aqui o branco ele já tem uma vantagem decisiva. Por esse motivo que o preto ele é forçado a jogar rei E6. Mas com esse rei aqui em E6, no centro do tabuleiro, o branco vai ter uma compensação muito grande. O branco vai ter várias ideias de ataque para aproveitar esse rei exposto aqui em E6. Então o primeiro passo das brancas é aproveitar essa peça cravada em D5. Sempre que existir uma peça cravada, você deve colocar mais um ataque nessa peça. Então aqui o lance cavalo C3 é um lance mais forte do branco, já ameaçando tomar em D5. E o preto ele precisa de alguma maneira defender esse ponto, defender D5. Basicamente o preto ele vai ter duas possibilidades aqui. Jogar o lance cavalo de C E7 ou então jogar o lance cavalo de C B4. O lance cavalo de CB4 ele acaba sendo mais forte, pois ele defende D5 e ainda ele cria uma ameaça, que é a ameaça de jogar cavalo toma C2. Então é um lance que ele cumpre duas funções, né? Ele defende e contra-ataca ao mesmo tempo. Só que nós vamos ver primeiro aqui um lance cavalo de C7, que aí vai levar para a partida, que foi a primeira partida jogada nessa posição, né, que eu quero até mostrar aqui para vocês, que essa partida foi jogada em 1610, né, de brancas estava Polério contra Darmínio, e as brancas venceram uma partida muito bonita, que eu posso inclusive deixar aqui depois na descrição do vídeo, para quem quiser baixar ali a partida, né, o PGN da partida. Aqui acontece o seguinte, depois de cavalo de C para E7, as brancas devem buscar abrir a posição, né? Quando o rei do seu adversário está no centro, você tem que abrir linhas, então você tem que abrir colunas, abrir diagonais para poder atacar e aproveitar esse rei centralizado, né? O branco ele sacrificou a peça para isso, então para atacar. Então aqui o lance mais forte das brancas é o lance D4. Com esse objetivo de abrir linhas. Quando eu falo abrir linhas, é abrir colunas, abrir diagonais, para as peças entrarem em jogo rapidamente e assim você conseguir atacar o adversário. Então aqui D4 é um lance muito forte, porque se jogar E toma D4, é possível jogar dama E4 cheque. E agora o branco ele já está recuperando a peça, né? Por exemplo, se rei D6, cavalo toma D5, recupera a peça e continua com um ataque muito forte na posição, porque já está vindo um lance como bispo F4. Então aqui depois de D4, o preto ele não pode tomar esse peão, as pretas teriam que jogar com C6, defendendo assim o cavalo de D5.
E aqui as brancas podem seguir, por exemplo, com bispo G5, colocando mais uma peça em jogo. Então a ideia das brancas é colocar as peças em jogo rapidamente para conseguir atacar. A ideia agora é jogar roque grande, seguido de torre de H para E1. E o preto, apesar dele estar com uma peça a mais, ele não consegue usar essa peça a mais, né? E o rei ele tá aqui no centro. Então, assim, mesmo aquele jogador super materialista que gosta de ir tomando aqueles peões envenenados, né, quer defender a posição de qualquer maneira, eu acredito que mesmo aquele jogador super materialista, ele não vai querer jogar esse tipo de posição com o rei no centro. Ele vai levar mate a qualquer momento aqui com esse rei em E6. Então, bispo G5 faz total sentido, cravando agora o cavalo de E7, né? Analisando essa posição, eu vi que D por E5 também é um lance muito forte, talvez seja até mais forte que bispo G5, que também faz muito sentido, né? Se agora jogar um lance como rei por E5, aí que esse rei não vai sobreviver aqui mesmo no centro. Mas nessa primeira partida, as brancas jogaram bispo G5, H6, bispo toma E7, bispo toma E7. Então agora eliminou uma das peças que defendia o cavalo de D5. E agora as brancas rocam grande. Então já dá para perceber que vai rolar algum tema tático em D5, aproveitando essa peça cravada. Depois de um lance como D por E5, o branco vai ter 4 peças atacando D5. Então aqui torre F8, dama E4, já ameaça dama por E5. E as pretas fizeram torre por F2. O preto resolveu tomar esse peão em F2, mas é um lance muito otimista esse, que agora depois de D toma E5, o branco ele já ameaça cavalo toma D5 e vai abrir toda a posição. Você pode perceber que as pretas não conseguiram usar em momento algum essa peça a mais, Então aqui seguiu o bispo G5, rei B1, torre D2 e H4. H4 já atacando o bispo de G5, que é a peça que defende a torre de D2. Então torre por D1, torre por D1. E quando joga bispo H4, aqui as brancas já vão ter um ataque decisivo, fazendo cavalo por D5, CD5, torre por D5, ameaçou um ataque descoberto, dama G5, torre D6 cheque, rei E7, torre G6, já atacou a dama e ameaçou também tomar em G7, dama D2, torre G7, rei F8, torre G8, rei E7, dama H7, e aqui as brancas dão mate, Essa é uma partida bem clássica, Uma partida histórica aí pro ataque Fegatelo, e é uma partida que eu acredito que é bem instrutiva para os jogadores que querem começar a jogar essa abertura super agressiva, que vai levar para posições muito táticas, que podem te ajudar a desenvolver essas habilidades na tática também, além de criar problemas para o seu adversário já nos primeiros lances, Então, voltando aqui, Então, depois de cavalo G5, D5, E por D5, cavalo por D5, cavalo F7, rei por F7, dama F3, rei E6, forçado, A gente viu que qualquer outro lance está tomando em D5, cavalo C3, e agora cavalo de C, B4. Essa é uma outra opção das pretas, que defende D5 e ameaça cavalo por C2 ao mesmo tempo. Então, se o branco ele joga, por exemplo, A3, o preto ele pode jogar cavalo por C2, cheque, rei D1, e aí quando o cavalo por A1, tá caindo em D5. E essa posição ela já foi jogada até numa partida do Shirov de brancas, O Shirov jogou exatamente essa posição, só que aprofundando, analisando com o computador também, eu descobri que é possível jogar aqui um lance dama H4. E assim, a posição é um caos aqui depois de dama H4, que ameaçou tomar em C4. E assim, aprofundando com o computador, essa posição, claro, o preto tem que acertar vários lances, mas o preto consegue inclusive ficar melhor aqui. Por isso que eu não vou recomendar para você jogar A3 nessa posição. A minha recomendação é que você simplesmente termine o desenvolvimento rocando e agora sim você ameaçou o lance A3. E a posição continua sendo
desesperadora aqui de jogar de pretas com esse rei em E6, né? Mal consegue tirar as peças. Então, quando você for jogar essa posição, você não precisa se preocupar de estar com a peça a menos, tá? Porque você tem mais desenvolvimento, você tem ótimas perspectivas de ataque e o seu rei tá seguro, né? Então, aqui não precisa preocupar em recuperar o material imediatamente. A ideia é atacar, né? Jogar de uma maneira agressiva aqui, tentar dar mate no adversário. Então aqui C6 para defender D5 e D4. Esse é um lance que vai repetir nas posições. A ideia novamente é abrir linhas. E aqui se joga, por exemplo, E toma D4. Então tem bispo toma D5, cheque. Por exemplo, cavalo D5, torre E1, cheque. Rei D6, cavalo por D5, C por D5, bispo F4, rei C6 e agora C4. E as brancas vão caçar o rei das pretas, esse rei aqui que está muito exposto, né? Depois do lance C4, já criou ameaças como tomar em D5 e trazer a torre para C1. E se, por exemplo, tomar em C3 e em passant, tem dama toma C3 cheque, bispo C5, B4, e aí já está recuperando material, já está entrando numa rede de mate aqui o preto, né? Bom, e aqui depois de E toma D4, torre 1, cheque. Na verdade, cavalo toma D5, poderia ser torre 1, cheque também. Aqui, cavalo toma D5, se jogar com C toma D5, é parecido, né? Vai ter torre E1, cheque da mesma maneira, né? Então essa posição aqui é uma posição realmente sem esperanças aqui para as pretas, né? E no caso de bispo D5, jogar C toma D5, torre E1, rei D7, tentar fugir com o rei, tem cavalo toma D5. E aí novamente o branco vai caçar esse rei das pretas com dama F7, rei C6, cavalo B4, bispo B4, dama C4. E tem aquele mesmo tema do bispo cravado. Depois de B4, as brancas recuperam a peça com um ataque decisivo. Bom, então aqui fica claro, né, que depois de D4, abrindo a posição, o preto ele enfrenta muitos problemas, né? A melhor opção seria jogar com dama F6, buscando a troca das damas. Mas depois de um lance como dama E2, o branco ele mantém toda a atenção aqui na posição. O rei continua no centro, está ameaçando jogar com A3, por exemplo, e a posição das pretas ela é realmente muito difícil de jogar. Aqui o preto teria que pensar em levar o rei para alguma casa segura, ou rei E7, ou rei D7, por exemplo, rei D7, e agora D por E5. O branco ele já tem 2 peões pela peça sacrificada, então assim, a diferença material já não é tão grande. E o branco tem ótimas perspectivas de ataque nessa posição. Bom, mas isso que eu mostrei seria ainda a melhor defesa das pretas depois do sacrifício em F7. E leva para uma posição muito, muito difícil de jogar com esse rei no centro. Bom, então voltando aqui para a posição, né? Depois de jogar esse lance, o cavalo para F7 vai levar para complicações onde o preto ele enfrenta muitos problemas, né? Então, esse é o tipo de posição que eu acho que um jogador que está começando a construir um repertório de aberturas, ele está escolhendo as suas aberturas, eu acho que é uma posição muito interessante de jogar, pois vai ter muita tática e assim você vai conseguir desenvolver essa habilidade também, tá? Agora, depois do lance cavalo G5, D5 e toma D5, o lance mais forte para as pretas. Então se você joga a defesa dos 2 cavalos contra bispo C4 e você enfrenta problemas ao enfrentar essa abertura, o lance que você deve fazer aqui é o lance cavalo A5, que não é tão intuitivo como o cavalo D5. O lance cavalo toma D5, ele é realmente um erro nessa posição por causa do forte cavalo por F7. Esse lance, cavalo A5, aí já leva para outro tipo de posição, que se você achar interessante, se você quiser aprender, se você gostou desse vídeo que eu fiz aqui sobre o ataque Fegatello, deixa aí nos comentários que eu posso continuar fazendo outros vídeos sobre abertura, explicando outros tipos de abertura.
e explicar como jogar essa posição aí para enfrentar o ataque Fegatellum. Mas já saiba que essa é a melhor opção. Cavalo A5 e depois de bispo B5 cheque, o preto ele vai ter a opção de jogar ou bispo D7 ou com C6. Mas aí para a gente aprofundar mais nessa posição, vai ser necessário mais um vídeo. Aí eu quero saber de vocês, o que vocês acharam. Se vocês querem um outro vídeo como esse, deixem aí nos comentários. Deixe um like aí no vídeo também para eu saber. Assim eu posso produzir mais vídeos, fazer mais conteúdos como esse para você, beleza? Bom, então essa abertura que eu queria te mostrar é uma abertura super agressiva, né, que você já pode colocar em prática aí nas suas partidas, jogando com bispo C4 e contra a defesa dos dois cavalos, com o cavalo F6, jogando cavalo G5, levando para o ataque Fegatellum, beleza? Bom, então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo de hoje. Vamos encerrando por aqui e até o próximo.